Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Atemporal Quantic Game, o seu canal do videogame retrô e de seus assuntos atuais. Já vai deixando logo o seu like e se inscrevendo no canal, beleza? Então vamos lá. No vídeo de hoje vamos falar e conhecer sobre o arcade Sega Naomi 1, o arcade do Sega Dreamcast. O Sega Naomi foi desenvolvido em paralelo à sua contraparte caseira, o Sega Dreamcast, sendo lançado no mesmo ano de 1998, assim como o Sega Dreamcast. Seu objetivo como novo sistema de arcade da Sega era substituir o Sega Model 3, que possuía uma arquitetura totalmente diferente do Sega Dreamcast, o que tornava seus portes para o mesmo difícil e caro, fazendo com que suas portas no Sega Dreamcast fossem inferior ao esperado, não por causa da capacidade técnica do console, mas por ter uma arquitetura totalmente diferente e também pelos programadores, que muitas das vezes não aproveitavam todo o poder do console da Sega, fazendo com que os jogos fossem inferior no porte caseiro para o console de sexta geração da Sega, o Sega Dreamcast. Com isso, surge o Sega Naomi para tornar mais fácil essa programação e porte para o Sega Dreamcast, pois ambos possuíam arquiteturas semelhantes, tanto nas CPUs como GPUs e também nos chips de som, sendo que as únicas diferenças estavam então nas suas mídias de armazenamento de memória de sistema, memória de vídeo e memória de som, por causa das diferenças das suas mídias em prática em questão, para então que pudessem competir então com os demais arcades na época para os portes para os jogos caseiros. Bom, então agora nós vamos falar sobre as suas especificações. O sistema Naomi foi lançado sob o nome de Naomi Multisystem, também chamado Naomi Multiboard. É um acrônimo para New Arcade Operation Machine Ideia, que literalmente significa nova ideia de máquina de arcade. Nome também pode ser traduzido como beleza em japonês. O sistema possuía uma arquitetura muito próxima e semelhante à do Sega Dreamcast, com um microprocessador Hitachi SH4 a 200 MHz, um processador gráfico PowerVR Série 2 GPU PVR2DC e um processador de som Yamaha Icon, mas com mais memória de vídeo, ou seja, o dobro da do Dreamcast. Os jogos eram armazenados em cartucho para o Naomi ou em GD-ROM posteriormente, quando foi adaptado. Bom, um comentário sobre isso é que a Naomi, ao então colocar o seu sistema de cartucho, ela usava o Naomi DIN cartucho, que servia para ser usado junto com o GD-ROM adaptado, pois ao ser colocado o GD no leitor adaptado na Naomi 1, todos os seus dados eram transferidos para o cartucho DIN, que possuía então uma memória que armazenava todos os dados dos jogos vindo do GD-ROM, tornando mais fácil então a troca de jogos e economia na produção também, porque os cartuchos eram muito caros de se fazer, então fazendo com o GD-ROM ficaria muito mais fácil, economizando então em questão financeira, né, tirando os altos gastos na produção de novos cartuchos, pois o cartucho DIN funcionava como um cartucho neutro, que ao receber os dados do GD-ROM armazenava totalmente ali temporariamente os dados dos jogos em si. Isso independentemente de qual jogo Naomi fosse colocado ali. Então tornando muito mais fácil, prático e econômico então a adaptação do GD-ROM como um leitor externo para a Sega Naomi. Bom, quanto à mídia nativa da Sega Naomi, ela era composta por um cartucho de até 168 MB, enquanto o Dreamcast nativamente já possuía o GD-ROM simples de 1.2 GB como mídia padrão, dando ao Dreamcast de vantagem cerca de 1 GB e 32 MB de capacidade maior de memória de armazenamento contra a Sega Naomi, que tinha apenas 168 MB no seu caso nativo, se não usasse um GD-ROM adaptado com o cartão DIN em questão, com o cartucho DIN em questão, né? Mais ainda curiosidades sobre o hardware. Aqui é dito então algumas especificações que vocês já ouviram em questão, né? Como a CPU Hitachi SH4 200 MHz, a GPU NEC Videológico PowerVR2 PVR2DC CLX2, também conhecido como Holy, né, a 100 MHz. Vocês vão ver aí um outro ponto bem interessante. Então é que a Sega Naomi 1 possui 32 MB de memória principal contra 16 do Dreamcast. Ela também possuía como memória gráfica, que é a memória de vídeo, 16 MB contra 8 do Dreamcast,
e memória de som 8 MB contra 2 MB do Dreamcast, pelo fato que a Naomi não utilizava o mesmo sistema de codificador de som, a qual no Dreamcast já era nativo e era utilizado no próprio GD-ROM, né, tornando mais tranquila e não usando tanta memória assim como a Naomi 1 precisava, né? O interessante que nós vamos ler aqui é sobre então quando se unifica então a memória da Sega Naomi, teremos então 56 MB se ela for usada em mídia cartucho, né? Agora, se ela for usada em 64 MB usando o GD-ROM, né, então ela vai aumentar um pouco mais. Agora, um ponto bem interessante é que isso foi possível, então, né, graças aí a unificação da memória, né, que é quando você une então os 32 MB da memória RAM principal, os 16 MB da memória de vídeo e os 8 MB aí da memória de som, né? Agora vamos falar então na parte final desse vídeo, né, sobre as curiosidades e mitos e desinformação relacionado ao Sega Dreamcast e a sua contraparte de arcade Sega Naomi. Bom, nas curiosidades, a Sega Naomi conta com a letra O na mesma cor do logo espiral do Sega Dreamcast, bem como também, alterando a BIOS original do Sega Dreamcast, ele também apresenta a mesma música de abertura da Sega Naomi, com o símbolo ainda em espiral. Outra coisa também é que os kits de desenvolvimento de jogos para ambos podem ser o mesmo Dev Kit, sendo que a única mudança é no destino final em qual mídia e BIOS o jogo irá rodar, fazendo dos ports da Sega Naomi para o Sega Dreamcast mais uma conversão direta entre as bibliotecas de suas mídias e BIOS do que um port necessariamente dito padrão como estamos acostumados. Agora, falando sobre mitos, é mito dizer que um jogo feito para a Sega Naomi sofrerá downgrade ou perca de qualidade em relação quando for portado para o Sega Dreamcast, pois aqueles que alegam dizer isso, alegam pelo fato da Sega Naomi possuir maior poder de memória física que o Sega Dreamcast básico. O único problema disso é que, como foi dito, a Sega Naomi e o Sega Dreamcast compartilham o mesmo kit de desenvolvimento de jogos, fazendo com que o jogo, ao serem portados para o Dreamcast, não sofra nenhuma perda significativa ou downgrade, pois por possuírem as mesmas CPUs e GPUs, as conversões não sofrem perdas e são apenas organizadas dentro das diferentes bibliotecas que cada um possui, de sorte que um jogo Naomi basicamente não ocupa 1/3 da capacidade de armazenamento da mídia de um Sega Dreamcast. Por fim, falando sobre as desinformação, como muitos outros canais têm passado, inclusive até canais grandes, né, é incorreto dizer que a Sega Naomi seria uma espécie de Sega Dreamcast Pro. Ela não é um Sega Dreamcast Pro, né, só pelo simples fato dela possuir o dobro de memória física de um Dreamcast base. Pois, como foi dito, ambos compartilham do mesmo Dev Kit, tornando o desenvolvimento de jogos para ambos em paralelos semelhantes, pois, analisando por meio da arquitetura, a Sega Naomi, na sua originalidade, se trata nada menos nada mais do que um Sega Dreamcast de cartucho, enquanto o Sega Dreamcast se trata de uma Sega Naomi de GD-ROM, que é usado então como leitor de GD-ROM nativo, né? E portanto, ao afirmar e dizer que a Sega Naomi seria um Dreamcast Pro, esta afirmação está totalmente errada e equivocada, pois, por possuir uma mídia nativa de armazenamento menor em 8 vezes menos e em forma de cartucho em relação ao Dreamcast, então foi requerido da Sega Naomi o dobro mais de memória física para a execução desta mídia de cartucho e sua biblioteca, bem como a BIOS relacionada a ela. Então, por isso, essa grande quantidade de memória em relação. Algo que não precisa para o Sega Dreamcast, pois nativamente o Sega Dreamcast já possui 8 vezes mais a capacidade de armazenamento nativo que uma Sega Naomi normal, na sua natividade lendo cartucho. Tanto a Sega Naomi, então, quanto o Sega Dreamcast são contrapartes em si, né, feitas para rodarem nativamente os mesmos jogos, porém em mídias diferentes. Apenas isso. Beleza? Então, bom pessoal, ficamos por aqui. Por enquanto é isso. Então, já novamente se inscreva no canal e deixe o seu like. Então, nos vemos até lá e tchau!